gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Quinta Dimensão Cast, esse podcast que te tira da tua zona de conforto e te leva para a quinta dimensão. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com ela. Moriá Vélez, a pessoa que está morrendo de frio, tá até com um cobertorzinho aqui. Impressionante, né, Brasil? Impressionante. Parece que o jogo virou e virou muito. Não é mesmo? É mesmo. A mulher tá toda idosinha, com a sua cobertinha hoje. Eu tô Toda com duas linda. blusas. Tô com duas blusas, estou toda Mario, porque meu cobertor é Mario. A blusinha A de brusinha. Mario. E Tudo, aí, tudo combinandinho. e aí tá calor. Aqui Tipo, tá. Hoje fez 29 graus. 29 graus na E Polônia. amanhã vai fazer 33. Nossa, o jogo virou muito. O jogo virou. O jogo virou chacoalho. Não, Deu mas uma as pessoas cambalhota. pensam que aqui não faz calor, mas aqui faz calor, só que quando tem que fazer calor, que é no verão, Aham. então o calor vem certinho e aí chega setembro, ele fala tchau, e aí ele só volta em junho do outro ano. Entendi. É só assim pra dar uma pincelada de calor. É, mas é bom que eu não gosto não, viu? Muito Ainda quente. bem. É, eu gosto do frio também, mas eu sofro muito no frio. Eu tenho muito frio. E. Eu É. sinto frio também, mais que o normal, mas é porque essa semana passada aí que teve essas ondas de frio em São Paulo, eu tava conversando com a minha família. O Hum, Brasil não está preparado para o evento frio, Moriá. fato. Fato. Concordo. Porque, gente, as casas brasileiras elas não têm o isolamento térmico, não tem aquecimento. Então, o que acontece com as pessoas? Fica à mercê do frio. É verdade. Não Nem dá, não, roupa Brasil. direito a gente tem, que não Não tem roupa pro isola. evento. É, não isola nada. A gente que Não, mas lute. quando tá muito frio aqui na Polônia, a gente só com o aquecimento ligado e às vezes o aquecimento desligado, mas por causa do isolamento, a casa fica tão quentinha que a gente não precisa ficar embrulhado nas cobertas dentro de casa. Uhum. É tipo, no máximo, uma blusinha de manga comprida e acabou. É, aqui as casas não tem É isolamento só nenhum. tijolo. É. É, Então esse é o problema, gente. O Brasil não essa está foi a preparado para o introdução. evento frio. Essa foi a introdução do podcast, gente. Como que É vocês isso. estão? E também, Moriá, a gente tá aqui falando sobre assunto de tia, né? Que é de clima. Sim. Mas qual que é o assunto do podcast de hoje? O podcast de hoje, a gente vai falar sobre inteligência e conhecimento, né? Inteligência versus conhecimento. Isso. O que são essas coisas? Se é a mesma coisa? Se uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia? Se uma pessoa sábia é uma pessoa inteligente? E se alguém que é uma enciclopédia ambulante é uma pessoa inteligente? Ou é E esse apenas assunto decoreba? foi, mais uma vez, é apenas decoreba. Isso aí é minha vida na escola. É. Esse assunto foi, mais uma vez, sugerido pelo Eduardo, do Batidão. Que, Eduardo gente, sempre. o que acontece com o Eduardo? Ele assiste nossos podcasts e aí depois ele manda áudios para Moriá sugerindo. O que eu acho maravilhoso, porque a gente Eu tá sempre acho. sem tema, né, Moriá? Exato. E eu acho assim que ele recebe alguma coisa dos astros, Ah, uma Carol, sabe? entidade, né? É uma entidade que fala só com o Edu, entendeu? E aí ele Sim, pra pega passar e uma manda. mensagem para nós. Exato. Às vezes a É uma entidade entidade. mensageira, Eu acho que a tá? entidade ela até tenta falar com a gente, aí ela vê, nossa, tá ocupado. Daí ela tenta outra linha. Nossa, coitada, uma tá 3 dias editando um vídeo, A outra, cada é vez que eu enquanto o falo. Eduardo. Cada vez que eu falo com a Carol, ela inventa uma moda diferente. É impressionante. Tô Mas que fazendo isso, tô moda fazendo. que eu inventei? Não sei se você tá numa. Não, primeiro você tá fazendo um vídeo assim, normal, vamos supor, né? A YouTube. De repente a Carol tá em outro lugar fazendo vídeo. Aí de repente, ai, tem mais uma rede social. Tô lá também. Se lançar mais uma, vocês vão ter certeza que tem Carol Capel dentro Não, da gente, plataforma. aprendi. Depois do Vine, eu aprendi que eu tenho que entrar nos negócios tudo. E Tem que estar aí, dentro. não, a Moriá, assim, É. a Moriá eu sei por que as entidades não falam com ela. Eu falo com ela no WhatsApp, ela me esquece. Ai, Carol, É isso. não é só você. É que assim, quando eu tô editando, gente, eu fico full concentração ali, entendeu? Sabe? Então, Eu tenho o perdido hiperfoco. da edição. E aí eu deixo o celular longe, porque se eu começar a responder as coisas do celular, eu não Para mais. edito.
Então, galera que me manda mensagem e eu não respondi ainda, me desculpe. Família, tô Família, viva, tô família. viva. É normal, tá? Não é nada pessoal, gente. É algo meu mesmo. É porque eu tenho déficit de atenção. Eu, pra me distrair, sou assim, ó. Entendeu? Assim, Olha, mais piscou, um tema dentro da inteligência. mais um. Atenção. É, atenção, porque às vezes, gente, não é que você é burro, você só é desatento, né? É, Acontece tem isso também. aquelas. Né? Você Nada a não é ver. burro, você é Você desatento. é Aquelas, né? desatento. Bem assunto de professora, quando vai falar com os pais. Seu filho não é burro, seu filho é desatento. Com um pouquinho de dedicação e concentração, ele vai pra frente. Mas é Aí isso, a gente. família vai levando essa daí, achando que a criança é super inteligente, porém desatenta. Vai Exato. nessa, gente. Vai nessa. Confia. Confia. E. Bom, então tem isso. Então eu me desligo. Eu ponho o celular até pra baixo, assim, eu nem vejo ele tocar. Porque senão não vai. Não sai vídeo novo, não. É, gente, e assim, a Moriá tá postando altos vídeos aí, vocês já passem lá no canal dela, vejam os vídeos do canal. Sim. E aí, Moriá, quando o Eduardo ele sugeriu essa pauta pra gente, ele até deu um briefing, porque ele é Deu um maravilhoso, né? briefing. Ele deu um briefing. Ele Uhum. falou, gente, do Charles Henrique Pédia. Não sei se vocês lembram desse cara, que era um cara do Pânico, que Sim. era hilário. O cara era hilário. Ele foi contratado, se não me engano, justamente porque foram num lugar e aí, totalmente aleatório, ele apareceu, igual todas as pessoas do Pânico, né? Que Sim. eram as pessoas aleatórias, depois Todos viravam os os memes. contratados. E tipo, ele era assim: ah, você é fulano da Rede Globo que trabalhou na novela XYZ em 1982 e fez essa. E ele sabia tudo da Tudo. vida da pessoa, como se ele fosse realmente a Wikipedia. Uhum. É, esse era o meme dele ali, e é engraçado, e aí ele tinha todo um jeito, né? Você, não sei o quê, para, Ah, que trabalhou na televisão em 93. Isso não, é a pior imitação de Charles Wikipedia. muito bom, Maria, eu gostei. Eu prefiro ainda por cima, mas é o de Charles, tá, ó, Tá, no ó, ponto. uma bosta. Mas enfim, Parabéns, é, nota 2. e ele fazia isso, não sei se vocês vão lembrar dessas épocas aí, né? E aí surgiu, ele deu esse briefing pra gente. E também uma coisa atual, né, Carol? Não só da nostalgia do Charles o Henriquepédia, o Henrique, olha, deu um novo nome pra ele. Mas também É um nome difícil de falar. é um nome difícil. Mas também surgiu esses dias, esse tempo atrás, na verdade, lá na rede do Tico e Teco, um rapaz onde a namorada dele, provavelmente, ficava perguntando coisas pra ele, fazendo show do milhão ali pra ele, sem alternativas, só jogava as Oi. perguntas, e ele ia respondendo assim na lata. Tinha pergunta que ela nem terminava de falar, ele já respondia, né? Nem era E combinado. não, não, imagina. Eu acredito que não era. Mas enfim, aí Essa pausa para quem tá só ouvindo. e aí, o meme era que, nossa, adoro pessoas inteligentes, né? Alguém compartilhou isso, citando esse vídeo dele. E aí, a internet foi a loucura, porque nada passa nessa internet, né, Carol? Nada Que passa. delícia. Todo mundo é o inquisidor ali, com qualquer É, coisa que cai na nossa, rede. qualquer coisa que você faz, tem sempre um retardado para vir te encher o saco. E aí, criou-se a polêmica, né? O cara, ele é inteligente, ou ele é apenas um decoreba, ou, sei lá, é apenas um conhecimento de conhecimentos gerais, né? Sim, E é por isso que, então, o Edu passou pra gente esse tema. Esse é o é o briefing. briefing. E aí, quando a Moriá fala isso, uma vez a gente teve uma edição aqui do podcast que a gente falou sobre o Google Brain. Lembra, Moriá? Que Sim, o era o Google Brain. cérebro do Google, que era tipo um implante que o Google estava preparando para colocar na cabeça das pessoas. E o que esse implante faria? Ele te daria acesso a tudo que está no Google, porém dentro da tua cabeça sem você precisar pesquisar. Rapidão. E aí essa era a nossa discussão. O que as pessoas iriam fazer com tanta informação? Porque informação é conhecimento, é inteligência. Do que adianta Não, você saber muita coisa se você não sabe usar essas coisas, não exato. é? É Então, tipo, por surgiu exemplo, um aí. exemplo aqui. Por exemplo, você vai para a selva ou tá Certo. numa ilha deserta sozinho. Uhum. Se você não tiver o conhecimento da vida,
para se virar ali naquela situação, não adianta. Por exemplo, assim, vamos supor que você encontra madeira para fazer uma fogueira, mas você não encontra com que acender. Os seus palitos de fósforo afogaram junto com o naufrágio. O seu isqueiro tá todo afogado, você não consegue. Então, não consegue. Não Mas você, consegue. de repente, o teu óculos ficou ali na mão. Hum, E aí você pode usar esse óculos como lente para refletir o sol ali na madeira, né? e aí, Uma fogo. pessoa que estudou lentes, que só Hum. passou assim na escola estudando aquelas lentes côncava convexa, que era um inferno, a pessoa não vai se ligar nesses paranauê. Mas uma pessoa que não só estudou, como também tem conhecimento daquele negócio, pode ser que ela acenda a fogueira. Ou às vezes não precisa nem ter o conhecimento teórico da coisa, né, Carol? Porque eu acho que é aí que Só é. ter visto um filme também já é uma coisa boa. Esse é o pulo do gato. Às vezes você viu num filme, ou de repente, quando você era criança, você brincando ali fez uma experiência com óculos ou com uma lente de A mão dos aumento. outros, É, uma coisa bem não assim fizeram com a básica. minha. Você fez na sua? Não, fizeram com a Ah, minha. fizeram com a sua? Que Adorei, agradável. obrigada, primos. E aí, pelo menos, ficou marcado na sua cabeça, né? E na sua mão. Eu Ao falei, nossa, menos. clima mesmo. Obrigada por me passar esse conhecimento É agora. conhecimento empírico, é aquele que Exato. você sente, né? Sim, fica marcado na pele. É. E é justamente isso. Às vezes a pessoa, ela não teve, talvez nem estudo. Vamos supor assim, ela nem Uhum. teve essa matéria na escola, ela nem viu isso na escola. Mas só de tentar, numa brincadeira ali em casa com os primos, descobriu que isso funciona. Então, é mais do que um conhecimento, é uma inteligência, porque ela pegou uma coisa simples e aplicou em outra, né? Talvez esse é um primeiro ponto. De repente, Sim, inteligência é você, como fala, se adaptar, sabe? sim. Pegar o que você Eu acho sabe que e viu, usar de outro Muriá? jeito. É isso Eu acho mesmo. que é. Porque se a gente fosse pensar, por exemplo, período das cavernas, muito tempo atrás e tal, só sobreviviam os humanos que se adaptavam àquela realidade. Eu não sei se você conhece, eu não sei se é Platão, gente, me desculpa, que eu sou toda errada nas citações. Hum. Mas tem um negócio que chama mito da caverna. Você já ouviu falar desse mito da caverna? Sim, já ouvi falar, mas por Isso é favor, traga pra gente. fantástico. Esse é o maior Fantástico. exemplo. O que acontece com o mito da caverna? É assim, no passado, as pessoas, elas viviam muito tempo dentro das cavernas. E aí, como lá dentro era muito escuro e ainda não tinha fogo direito e tal, ou às vezes se tacava fogo dentro da caverna, explodia tudo, porque tinha metano e o bagulho todo, eles Acontece. passavam muito tempo dentro das cavernas, então eles ficavam cegos, justamente porque eles não tinham muito contato com a luz do sol. E daí, esse mito da caverna fala exatamente sobre isso. Justamente por isso que é um mito, né? Não aconteceu de verdade, porque as pessoas não estavam lá para registrar. Mas é tipo assim, a pessoa estava dentro da caverna, aí ela era cega e ela não sabia o que tinha lá fora. Então ela ficava com esse medo de sair da caverna, o que ela poderia encontrar lá fora. Mas ao mesmo tempo, se ela ficasse dentro da caverna, o que aconteceria, né? Ela iria morrer de fome, onde que ela iria encontrar comida, o que que ela comeria, enfim, é uma dualidade que eles tinham que resolver ali naquela época. Então esse é um mito da caverna, né? Uhum. E se você for pensar nessa época aí do passado, quando tinham essa galera das cavernas, eles Eu tinham tô que adorando. sobreviver. Peraí, deixa eu só parar. Eu Diga, estou diga. adorando o jeito, a sua didática de ensinamento, Carol. Eu gosto Qual é disso. a didática? Sabe assim? Porque essa galera, essa turminha é É que muito louca. eu tô ensinando uma turma do ensino médio. Tá, eu só queria pontuar, gente, que olha, aqui você vai encontrar só aqui essa didática. Eu adorei. Por favor, continua. E essa galera Essa do barulho, essa galerinha da caverna, eles tinham que sobreviver todos os dias a coisas bizarras. E se eles não tivessem utilizado uma coisa que realmente nos diferencia das raças menos dominantes desse planeta, que é a inteligência e o pensamento racional, nós não estaríamos aqui hoje, Moriá. pois é, gente, graças a essa galerinha muito louca do barulho, Eu acho que eles eram muito loucos mesmo. Eu muito acho que eles comiam loucos. cogumelo, tudo que tinha. Porque era o que tinha, né, Moriá? E eles ficavam tudo Claro. louco. E é tentativa e erro, né? Ó, Pô, você ó, vai saber que o cogumelo ali é venenoso, que vai te deixar loucão?
Não vai saber. Não, se deixar loucão ainda é tudo bem, pior se mata, né? Daí acho que é uma coisa mais trágica. Bem pesado. É bem pesado nesse sentido. Mas é tentativa e erro. E era muito louco, né? Porque eles se jogavam na vida, né? Eles É viviam uma loucamente. galera, tá vendo? A galera se jogava na vida. Gente, É adorei. isso. Eu quero, eu Eles são quero, essa galera. eu quero estudar história daqui pra frente só desse jeito, por favor. Aí eu tinha um professor, mano, Que de da hora. história. Eu tinha, ele falava, não, porque esses caras, tipo os egípcios. O cara lá que mandava não é o faraó, era o cara que Era o cara, no brother, né? Mas é eu legal, tinha. cara. Tá vendo? Olha só. Isso daí é outro tipo de inteligência também que a gente pode citar aqui. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em passar um conhecimento com palavras rebuscadas, falando bonito, porque quem fala difícil mostra-se mais inteligente, né? Na E verdade, no atual momento, mostra-se mais prepotente também, né? prepotente, às vezes um pouco chato também. Eu vou ter que Agora, ficar procurando toda hora um dicionário que esse cara tá falando? então, mó chato. Você já tá tendo aquela dificuldade de entender o contexto que ele está tentando A passar. ideia. A É, ideia, é. Aí você ainda tem que pensar, pô, mas o que significa isso, né? É muita coisa, gente. sim. Então, eu acho que também é um outro tipo de inteligência, né? O professor, a pessoa que ensina de uma maneira que descompromissada, sabe? Que tá passando a ideia, o conhecimento, independentemente das palavras que tá usando. E eu tenho certeza Concordo. que o aluno aprende muito mais também. Porque também ele não vai ficar preocupado em pensar, pô, mas que palavra é essa, cara? O que você tá falando? Não, é isso, é os brother lá do Egito, uma situação muito louca, Os nossos entendeu? manos das pirâmides. Os mano da pirâmide, nossa, sinistro. E Sinistro, cara. Irado, irado. irado as pirâmides. E eu acho que isso é um tipo de Ah, inteligência. Eu tô tentando ser forte e me concentrar aqui, porque a vontade de rir é não tá grande. dando. Vocês estão sentindo, né? Que É, tá vindo. Tá tá vindo na vindo. Moriá. Eu tô assim, segurando o riso. Mas é verdade, é um tipo de inteligência, passar um conhecimento de uma maneira mais leve para as pessoas também, né? Então, mais outro ponto, né? Falar Porque a gente bonito tem não que é só entender também, inteligência. né, Moriá, que nem todo mundo tem a mesma compreensão das coisas que você tem. Sabe Uhum. assim? Por exemplo, eu adoro assistir Leandro Carnal. Amo de paixão. Mas assim, Karnal. toda vez que ele faz um vídeo, né? Não é qualquer pessoa que tem o discernimento para entender palavras, por exemplo, sicários. Ah, porque eles eram um grupo de muçulmanos sicários. Gente, eu nunca ouvi essa palavra na vida. Me desculpa, Karnal. Desculpa. Mas eu não ouvi. Não conheço. É assassinos, assassinos. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, Gente, nem todo mundo. Eu fui pesquisar, gente, porque eu assisto, e você aí tem assistiu o vídeo sempre uma outra pausa? palavra. Dá licença que eu vou no dicionário de sinônimos aqui. É, porque não consegue acompanhar o Realmente isso. raciocínio. Eu adoro assistir ele, e eu acho que tem muita gente que adora assistir ele também. Sim. Eu gosto mais do Cortella, porque o Cortella ele fala de um jeito mais chegado com a galera, né? Portela, ele tem o seu próprio momento, né, Moriá, aqui nesse podcast. Ele tem o próprio momento. Só que agora eu não tô em espírito pra fazer sério o Cortella, porque se eu tentar fazer o Não, você não Cortella, precisa. eu vou morrer aqui no riso, entendeu? Então, eu super gosto de assistir o Karnal, mas eu entendo por que que algumas pessoas xingam ele, falam que ele tá falando besteira e tal. Porque a pessoa não tá entendendo o que ele tá falando, É, sabe? exato. Tem É. professores, ele é um professor muito bom, assim, eu curto pelo menos, não sei quem não curte. Para mim é um professor muito bom, um filósofo muito bom, passa as informações de uma maneira muito interessante, porém, ele é subjugado e mal interpretado. Essa é a Uhum. impressão que eu tenho, sabe? Pelas pessoas, principalmente porque eu leio os comentários da página do Facebook dele. Hum. Ler, E ler se você comentário for é ler, complicado. nossa, é o É, fim da é. vida ali.
É complicado. Mas eu acho que a interpretação de texto é um problema, né, gente? Eu acho que já era um problema na escola e agora com as redes sociais isso se tornou um problema ainda maior, né? Porque antes uma Parece má que é um problema maior de inteligência aí, né? e de inteligência, porque antes você não entendia um texto, você ia mal numa prova, talvez você bombava no Enem, e né, segue sua vida. Vida que Agora, segue. agora, se você não entende bem um texto ali no Twitter, por exemplo, você pode começar uma briga sem Uma saber. guerra. Uma guerra. Terceira Guerra Mundial vai começar no Twitter. Você pode escrever isso que eu tô falando? É canônico, vai ser assim mesmo. É isso, gente. Não tem o que falar. Ah, ali uma vírgula errada. Mano do Acabou. céu. Acabou Ó, pra também você. sobre esse negócio aí da interpretação de texto, das pessoas estarem ficando cada vez menos habilidosas, não sei, ou habilitadas, sei lá, a interpretar um texto. Tem um filme, Moriaca, eu não sei o nome, o Marcelo que falou pra mim. Hum, Que acontece? Um cara é congelado, um cara e uma mulher, eles são congelados e eles, tipo, eram pra ser descongelados daqui, sei lá, 100 anos. hum, Só que aí deu alguma merda e eles não foram descongelados. hum. Eles foram descongelados depois de 500 anos, porque a humanidade ficou muito burra e daí eles esqueceram que tinha congelado eles lá. Caramba. E esses dois caras, eles acordam numa sociedade onde todo mundo, ninguém sabe interpretar texto, ninguém sabe nada, 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 nada. Ninguém sabe Caramba. matemática, ninguém sabe nada. E aí, o que que acontece com esse cara que chega lá? Ele chega lá e fala, mano, que merda tá acontecendo? E daí ele é preso, justamente porque ele é inteligente, sabe? Assim, é um filme lá, não vou saber o nome, gente. O Marcelo que Hum, me mostrou o resumo, porque nem ele sabe o nome. E entendi. aí, se a gente for pensar, Muriá, a gente corre esse risco, né, de um dia a humanidade estar tão burra, justamente porque está dependente de tecnologia alienada e tal, que vocês já pensaram na possibilidade, por exemplo, dos nossos bisnetos, por exemplo, eles serem essa sociedade que depende 100% da tecnologia, totalmente o contrário dos homens das cavernas lá do exemplo, Uhum. e eles, tipo, os nossos bisnetos serem assim, totalmente lesados, justamente porque ficaram com esse esquema de, eu não vou desenvolver a minha inteligência porque eu não preciso e a tecnologia faz tudo por mim e tal. Ah, sim, a gente volta naquela conclusão que a gente teve no outro podcast, né? Naquele outro episódio. Que justamente você vai ter. Hoje em dia a gente já é assim. Você tem acesso a toda informação possível na internet. Hoje em dia você precisa fazer um trabalho, você não precisa abrir lá a enciclopédia Barça. A Barça. Entendeu? Comprar uma enciclopédia, ler por exemplo, se você não sabe uma palavra, você tem que ir lá pegar o dicionário escrito e tarari, tará. Tá tudo rápido, tá tudo de prontidão. Por que não temos pessoas hiper inteligentes? Sabe? É uma coisa discutível. Sim. Porque a facilidade do conhecimento das coisas tá aí na nossa mão. Você piscou, você já tem a sua resposta, o seu conhecimento. Você precisa saber fazer um arroz que seja, tá lá o YouTube te ensina. Hoje em dia qualquer tutorial, né? Se você Sim, colocar tá qualquer tudo. pra tudo, tem tutorial pra tudo. Você coloca no YouTube, você aprende e tá lá. Mas nem por causa disso a gente tem aí pessoas extremamente Inteligente. inteligentes. Pelo E eu acho que vai contrário, né? chegar um dia que a gente vai ter uma reversão, sabe assim? Tipo, por exemplo, no passado, algumas pessoas elas se destacavam demais porque elas eram muito estudiosas, por exemplo. E aí depois, quando ficavam velhos, ganhavam prêmios Nobel e tal. E hoje em dia eu percebo que tá diminuindo. Então esse filme daí pode totalmente acontecer. Fale para o Marcelo pesquisar, ou vocês aí, se alguém souber o nome desse filme, deixa aqui no comentário pra gente e a Vou gente mandar também vai uma pesquisar. mensagem pra ele, peraí. Vamos pesquisar também, porque eu acho que é interessante Eu acho que esse esse filme é um filme. filme pra gente tatuar na nossa alma. Eu acho que é. Dá pra gente fazer Como uma camiseta chama? e usar, entendeu? O filme do cara que fica congelado por 500 anos. Ó, por exemplo, você vai escrever a frase desse jeito no Google e você vai achar.
O filme. Será? Ai, Carol, já achei coisas muito mais complexas, escrevendo Mas muito menos. impossíveis. Eu É. tô jogando aqui no Google, galera. Vamos ver se é verdade. Vamos ver, vamos ver. De Volta Uhum. para o Presente, filme de 99? Olha só. Não, não é, Não não é é não. Tem esse. outro aqui. Ah, achei! Achou? Viu? Tá aí, você pode escrever qualquer O besteira, ele nome vai do achar. filme é Idiocracia. Idiocracia. Tem atores. Idiocracia é um filme Qual é o de casting? 2006. Hum. Hã? Qual é o Você cast, assim? perguntou? Qual é os O atores? cast é Luke Wilson, Dax Shepard e Maya Rudolph. Não conheço ninguém. O Luke Wilson não é o irmão do Owen Wilson? Talvez. Tá, não sei, joguei aqui. Charles Wiki. Wikipedia é o O nome. Luke Wilson, que É. nasceu em 1996, é irmão de. É. Não, mentira. Não é. Luke Wilson, que é irmão do Owen Wilson, que fez Marley e eu. Ah, eu acho que não é ele, não. Tô falando aqui, Não ó. é Ator, ele. roteirista e diretor. Ele é Luke Cunningham Wilson, americano, texano, idade de 49 anos. É Você ele que é o Luke sim. Wilson? É ele É sim. ele? Ele é irmão do É. Owen Wilson. Ah, é verdade, ele tem a mesma É. cara que. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Ele quem que é. participou do filme As Panteras, do ano 2000. Ei, tá vendo, gente? Eu tenho esse tipo de conhecimento Imitação. inútil. Não, Moriá, eu tô amando essa imitação. Então, gente, é isso. A Moriá acabou de provar sua própria tese aqui no podcast. Nem precisava ter perguntado pro Marcelo. O nome do filme é Idiocracia. É. Carol, eu já lancei assim no Google. Ah, eu quero descobrir uma música, eu não sabia a letra, porque era em inglês, eu não sei. Eu joguei assim, escrevendo lá, 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 lá. Sabe assim? E deu certo só no Achei a Lá Lá Lá. música. Achei. Eu não lembro qual era a música que eu procurei, mas apareceu. Como que é? Mas você Qual que era? escreveu Lá 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 no ritmo Lá, lá, certinho. lá, 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 lá. Espaço, lá, lá, lá. Espaço, lá, lá. Eu fico imaginando o algoritmo do Google vendo essa pesquisa da Moriá. Pior O que tinha. algoritmo assim, Tinha ó. mais gente jogando a mesma coisa nessa cara. É a cara do algoritmo olhando a tua pesquisa. E funcionou, gente. Foi fantástico. Foi o dia Tá mais. vendo, Se eu gente? lembrar a música, eu falo aqui pra vocês. Mas, Ó, eu ai. vou falar, quando eu era mais nova, eu sempre fui apaixonada e eu escutava muito Antena 1. Até hoje eu escuto aqui em casa, boto lá no site e tal. E Uhum. aí, eu não falava inglês direito na época, tipo, nem. E tinha umas músicas Hum, que eu muito queria saber. E aí eu não sabia nem o que a música tava falando, nem o que eu ia pesquisar, e não tinha Google. Mas, hum. junto com os anais do celular de flip, Ah, tinha, eu não sei nem se era um aplicativo, tá, gente? Eu acho que não era, porque não tinha aplicativo naquela época. acho que devia ser algum Eu não sei o que era, gente. Não plugin. tinha nem Play Store. Talvez um plugin. Que você tocava a música assim perto do seu celular e Aham, ele falava qual música que era. E eu aquilo lembro. ali, pra mim, foi tipo nossa, um novo horizonte que abriu na minha vida. Pra mim também. Mas você sabe que, olha, tem aí outro ponto. Antigamente, quando você escutava uma música e não tinha esses aplicativos, isso antes até do celular, cara, acabou. Tem música que eu fui descobrir o nome muitos anos depois, mas muitos anos depois. Entendeu? Porque aí tinha o aplicativo e tal. E uma Então, mas satisfação quando aí, você Maria, descobre. é isso que eu ia falar. Por causa disso, Hum, exatamente desse problema, que hum, eu virei o Charles Henriquepédia da música. pra descobrir tudo. Não só, se alguém falar assim, Carol, como é que é aquela música? Eu falo, fulano não sei o que lá, 1966, gravada pelo Bee Gees, regravada por... Eu virei o Charles Wikipedia, porque quando eu tive acesso ao mundo do MP3, isso aqui é as estrelas passando quando eu falei que tive acesso ao mundo. E aí eu Ah, comecei a baixar músicas no, como era o nome? Emule. Emule. Tinha muito. Tinha o Comecei a Emule, baixar tinha o Kazaa, Casar, tinha o Ares. LimeWire. Tinha tudo, né? Aí quando eu comecei a baixar essas músicas,
E assim, meu computador era super podre, nem tinha espaço para armazenar essas músicas. Então, tipo, eu tinha que baixar uma música, escutar ela até enjoar, e aí eu baixava outra. Porque se eu ligasse o Nossa. SimCity e a música tocando junto, explodia a casa, não o computador. Você quer saber, ó, um exemplo de inteligência, gente? Olha Ah, só. Nessa época, mais ou menos, quando eu ganhei meu primeiro celular, assim, com música, que dava pra pôr música, um toque que, polifônico. que assim, não foi o V3, eu não tive o V3. Eu tive um Ai, não, Maria. LG, que lançou assim, antes eu comprei o LG, eu ganhei o LG dos meus pais, no caso, aí saiu o V3, era impressionante. Eu comprei o celular, saiu o Então, V3 na esse é mesma um semana. celular riquinho, né, Moriá? Era celular de riquinho, e tinha cor de Não era rosa e pra tal. gente. Não, não era. Aí eu tinha esse LG. E no LG cabia 6 músicas no LG. Olha, Aí, olha o que eu fazia. Eu baixei um programa de cortar músicas. Aí eu pegava as músicas que eu queria, juntava um monte. juntava um monte, colocava numa qualidade um pouco menor e colocava no celular. Pronto, tinha ali Gente, 30 ó a música músicas. tocando no celular da Moriá. É, Qualidade. mais ou menos isso. É. E aí eu fazia isso, porque senão não cabia nada no celular. Não, Isso é mas é isso. inteligência. Isso é Inteligência. inteligência. Aí depois, Moriá, eu ganhei um computador do meu avô porque eu comecei a fazer faculdade, aí eu precisava usar os softwares da arquitetura. Aí ele falou, vou te dar um computador. E aí, tipo, tinha 500 gigas. Olha como eu tô riquinha de gigas. Aí eu comecei a baixar as músicas, e Hum, justamente por causa do medo que eu tinha de perder essas músicas, que hoje tá no meu iPod. Sim, eu ainda tenho um iPod, ele funciona, tá, Brasil? hum. Por causa do medo que eu tinha, eu resolvi armazená-las na minha cabeça. Olha, melhor, é o melhor É isso, drive. gente, é a melhor drive, porque não tem problema, vírus que Tá vai aí. comprometer. O bom Claro, se é, você bater a cabeça, talvez. o bom é que o seu é bom, o seu drive é bom. O meu, assim, se dá uma chacoalhada, já esqueço. Porque, nossa, tem uns lapsos, assim. É porque eu tenho a impressão que talvez o meu HD do cérebro, ele não seja muito grande. Então, ele, involuntariamente, ele começa a deletar coisas pra pôr outras, sabe? Hum. É um negócio Mas não, isso pequeno. é verdade, isso é real, acontece real. O Então, nosso cérebro, ele se livra de memórias que não fazem sentido pra gente mais. só que tem gente que tem até um HD maior, né, Carol? Tem pessoas que Eu conseguem acho que armazenar é melhor. treino, Moriá. Pode ser compactar também, a pessoa acha que compacta. Pode ser, bota no zip. É, Bota mas, no zip. por exemplo, naquele filme da Disney, o Inside Out, que é Hum, aquele das bolinhas, como chama, Moriá? Divertidamente, em português. aham, uhum, Esse filme, ele mostra essas memórias que não são mais utilizadas e que vão pro buraco lá das memórias. O nosso cérebro, ele apaga mesmo as memórias que a gente não utiliza. Por isso que é bom sempre revisitar as memórias, que aí elas não apagam. E uma é maneira de verdade. revisitar as memórias que a gente não utiliza mais são as fotos impressas. Sim, mas e outra, isso daí é uma questão engraçada, né? Quando você tirava foto impressa, volta e meia a família se reunia, pegava ali a caixa de foto O e álbum ia ficava olhando. olhando. Hoje em dia a gente tem milhões. Não, eu tô sendo chutando baixo. A gente tem milhões de fotos. Quantas vezes você para pra ver essas fotos? Quando você pega o álbum, gente, para olhar, Não pega. não pega. Sabe o que é o pior? Toda vez eu falo, pô, vou revelar essas fotos aqui, vou imprimir. Mas, Carol, a gente vai indo, vai indo. Quando você vê, a pasta já tá com mais de 1.000 fotos. E para E- revelar vai dar 50 mil reais. Então, ou não é nem o problema de imprimir, o problema é você parar o seu tempo pra separar as fotos que você quer, sabe, imprimir. Então, Não, mas é é um por isso que ciclo eu te sem falei. fim. Não sei se eu te falei já sobre um serviço que chama Lala Lab. Ó, gente, tô Sim, fazendo propaganda de graça. de Você graça. pode imprimir direto do teu celular as fotos e elas chegam por e-mail para você. Eu Uhum. fiz uma vez e aí eu comecei a fazer um álbum que parei também, justamente por causa disso, porque tipo, você vai, como já é uma coisa que já não tá mais na nossa vida, É. ela vai embora de um jeito que vai lá para as memórias do Inside Out lá do filme, no buraco, e quando você vai ver não tá mais. É, É então. bizarro. E é tão prático hoje em dia, porque você pega a foto, você não gostou daquela foto, você deleta, a outra você vai, imprime, para e tem.
Quantas E vezes não, você tem. Eu imprimi foto faz já uns 5 anos, acho que quando eu comecei não, a mas ó, namorar quando eu o fui pro Rafael. Brasil, ano passado, do Apocalipse, a minha mãe guarda as fotos no quarto que era meu, né? E aí eu tava lá no quarto, aí eu peguei a caixa pra olhar as fotos, até dei uma olhada assim nas coisas, sabe? Uhum. Justamente porque era uma coisa tão diferente. Fazer isso é tão diferente. E esse é o tipo da coisa que ativa a memória. De revisitar as coisas Sim. antigas, né? Sim, eu adoro pegar a caixa de fotos lá da casa dos meus pais também e ficar olhando de tempos em tempos. E é interessante isso, né? De certa forma, agora parei pra pensar. Eu que falo de retrô e nostalgia, é uma forma de ativar a memória das pessoas também. Olha, Carol, Claro que é. tô fazendo um negócio aí pra Moriá tem humanidade. um trabalho para a humanidade, é isso. Ela vai fazer com que a Prepotência. humanidade não fique burra. Sim, não fiquem burros. Isso, a Moriá ela não vai deixar o programa do Gugu e o Pintinho Amarelinho morrer nunca. Jamais. Não, Ela vai não ter deixaremos. 97 anos, ela vai estar lá. Gente, vocês lembram? Meu Pintinho Amarelo. Cabe aqui na minha mão. É claro, tem que revisitar essas memórias. Sim, Mas aí que tá, né? Aí a gente tem a questão novamente. Você ter o conhecimento de, sei lá, armazenar coisas no seu cérebro é inteligência? Você saber de tudo ali as coisas? depende. Se você Depende. souber usar aquelas coisas que você, na hora certa, Na hora certa, talvez, exato. talvez. Aí é inteligência. Eu acho que a inteligência é independentemente do que fala, da informação. Inteligência, Da a quantidade pessoa de informação. é tipo. Lembra um tempo atrás, aquele caso daquele moço que vendia água? Eu esqueci o nome dele, mas ele até começou a. Ele até virou garoto propaganda, acho que de algum banco, alguma coisa assim. Que ele fez Eu acho um que sei vídeo. essa história. Você conhece? Ele fez o vídeo. Ah, você começa vendendo, você compra uma água por tanto. Aí você vende por tanto. Aí você vai, Não, pega não esse vi. dinheiro. Você não viu esse vídeo? Faz uns Não estou anos já sabendo. Hum. que saiu. Ele falava, daí você pega essa água, você vende pra não sei quanto, pega esse dinheiro. Então ele foi falando assim, economia básica, né? Sim. É, compra e venda das coisas. E aí você vai fazendo o seu dinheirinho e o seu investimento. Ele viralizou, assim, né? O vídeo dele viralizou, tanto é que depois ele foi chamado pra ser garoto propaganda, acho que de algum banco. E aí você vê, tipo, é uma pessoa simples, aparentemente, ele é uma pessoa simples, mas com um grande conhecimento, uma grande Sim. inteligência para Uma pessoa negócios. sábia. Uma pessoa Sim. sábia. Ele fez faculdade, ele fez curso de economia, ele fez não, ele conseguiu pensar e bolar ali o que ele precisava para ter determinado dinheiro, começando com, sei lá, R$ 5, R$ 10. Então, isso é um tipo de inteligência. Inteligência não é você ter só currículos acumulados, mas saber aplicar o que você sabe, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com dom, Moriá. Já é um assunto mais acima ainda. Porque, assim, por exemplo, eu sempre fui a pessoa que fiz faculdade, tudo voltado para negócios, sabe? Uhum, Negócios, finanças, mas eu não me considero pica da galáxia em negócios e finanças. Não me considero mesmo. Entendeu? O meu esquema é comunicação, que é uma coisa que eu nunca estudei. Assim, eu nunca uhum, fiz uma faculdade de comunicação. Fiz marketing, mas é outra, voltado para outra coisa, uhum. sabe? E aí eu acho que é isso, esse cara aí, o esquema dele é esse, entendeu? É tipo o dom dele, nasceu com esse favorecimento no cérebro. E aí Sim. cada pessoa tem o seu dom, tem a coisa que sabe. Tem gente que sabe fazer coisas que tipo já nasceu sabendo. Por exemplo, eu tenho um tio que é autodidata para música. Olha que Ninguém nunca bonito. ensinou ele. E tem E muita ele gente, né? sabe. Tem muita Tem gente muita assim. gente, exato. E aí, tipo, tem várias pessoas que ficam perdidas dentro de uma empresa, ou dentro da profissão, ou até na vida, porque elas não encontraram. Não é que não encontrou, é porque eu não tenho sorte na vida, ou porque eu não tenho inteligência. Não, é porque tá seguindo o caminho errado. Aham. Sabe assim? Não, Sim. não descobriu ainda no que é bom. Uhum. E aí, a gente tende a gente faz uma relação, então.
de inteligência com autoconhecimento também, Uhum. É né? que nem um exemplo mesmo é você com línguas, né? Com idiomas. Exato. É uma coisa muito simples pra você, pra outros, vamos supor. Pra mim já é uma coisa que eu bato a cabeça, mexi, pronto, soprou, saiu, perdeu tudo. Se não é uma coisa que eu tô constantemente olhando e fazendo, não fixa. E É, você mas tem uma facilidade. isso também tem um engano que às vezes as pessoas acham, é que assim, ah, a Carol tem facilidade, ela nem estuda, imagina. Ah, Mas não, não não, é, tem não. muita dedicação ali, entendeu? Sim. Tipo, só o italiano, pelo que eu contei, eu já fiz mais de 100 horas de aula, Uhum, fora o que eu estudei sozinha. Então, sim. assim, tem os dois lados, né? Também Tem o tem o esforço quanto você também. está É, disposto. tem o esforço. Eu Eu acho que sei que, por não é nem exemplo, esforço, é quanto você está disposto, mas, por sabe assim? exemplo, às vezes é um assunto que também te interessa mais. Tem disso também, Claro. né? Às vezes você tem não só o dom, né, a facilidade, vamos supor, com alguma coisa, mas também o interesse muito grande naquilo. Então Sim. é um duplo, né, um bônus para você É um realmente bater. combo. Porque realmente qualquer coisa que você queira aprender, se você realmente praticar todo dia e bater na tecla ali, fazer, tá, não é impossível, né? Você Não é aprende impossível, mas aí eu acho também, Moriá, que tem gente que bate a cabeça demais em coisa que não nasceu para, também. sabe? E aí às vezes a pessoa fica frustrada, falando, ah, mas por que que isso não dá certo para mim? Às vezes Uhum. não é que não dá certo para você porque você não tem sorte, não dá certo para você porque o universo tá te mostrando que, peraí, o seu caminho não é esse, sabe É, assim? tem isso também. Pode ser isso também. Tem que. É um conjunto de coisas que Sim. levam até como fala? Não a aptidão, a Adquirir excelência. sim, A adquirir determinado excelência. conhecimento, assim. Exatamente. Mas. Moriá, eu acho que você Oi. tá sendo atacada por um inseto. Tem um bichinho aqui passando, gente. Eu tô Eu aqui tô olhando. vendo! Vira e mexe, eu vejo Sabe o que, que é sabe qual que é o problema? É que lá vem o meu déficit de atenção, que eu tô falando aqui, de repente o mosquitinho passa, eu tô aqui, ó, no mosquitinho. Gente, a Moriá, ela não é que ela não tá prestando atenção no podcast, tá, gente? É que ela tá sofrendo influência Entrou, maligna de um alienígena. entrou um bichinho aqui, eu não Não, vira sei. e mexe, eu tô vendo ele passar na cara dela, assim, ó, tipo, fazendo nananã. E eu aqui, ó, só na concentração, porque a inteligência. Aí, aquela. A Maria é super desconcentrada por causa do inseto. Aí, gente, ó, É. pode ser também que, assim, não é que você é burro, é que tem um inseto na Tem um sua... inseto na sua vida que tá fazendo Tem você uma ser idiota. praga que tá te distraindo. É, mas Aí, é. Maria, a gente entra num ponto muito louco, que é assim, quando você é criança e daí, tipo, você tá na escola, vira e mexe tem aqueles causos que a mãe é chamada porque o aluno não é bom em determinada matéria. Ai, Aham. seu filho não é bom em geografia. Nossa, vai ser a pior pessoa do mundo. E aí essa criança cresce e faz uma coisa tão foda, tipo, sei lá, em outro ramo, que a geografia Sim. dane-se. Sabe Que se assim? dane a geografia, exatamente. Dane-se a geografia. E a vontade, a nossa vontade, como mães que somos, eu não sou mãe, mas se eu tivesse uma professora que falasse pro meu filho, ah, então, mas ele não é bom em geografia. Eu falei, então você já sabe, você já viu os quadros que ele pintou, retardada? Que esse cara aí vai ser o É. novo Romero Brito? Brincadeira, gente, não vai. Isso aí é ruim. Entendeu? É isso. Às vezes, quando a gente é criança, a gente teve um trauma, porque a nossa mãe foi chamada na escola, de repente, por determinada matéria que a gente ia mal. E aí você fica Uhum. essa vida inteira achando que você é burro, porque uma professora, ou uma diretora, ou sei lá, um demônio, falou que você não era bom em geografia. Sabe assim? Sim. E aquilo te persegue daí pra vida inteira. Exato! E aí, de repente, isso até te bloqueia de você descobrir algo que você realmente fosse bom, sabe assim? Sim. Porque você fica querendo É. insistir pra provar pra aquela professora vadia que você. Mas eu acho que tem muito disso. Quando a gente fala da educação, eu vou e volto também em alguns conceitos. Eu acho que chega uma hora que seria interessante na vida escolar o aluno ele poder focar em alguma coisa em que ele é bom, sabe? Ou que ele
sei lá, ou fazer, eu não sei se fazendo um teste, porque esses testes também de, como fala? Vocacional. Vocacional nem sempre é bom, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você seria um excelente Piloto de advogado, avião. piloto de avião, e a pessoa, mano, eu tenho medo de altura, cara, eu não quero. Ó, eu tô olhando aqui no celular porque eu vou pegar um bagulho pra falar sobre isso aí, que eu não lembro o Aham. nome. Pode falar aí, Muriel, do piloto de avião. Mas eu acho que é bem por aí. Eu conheço vários casos de pessoas que foram realmente desacreditadas na escola, foi passado para psicólogo até, sabe? E hoje em Ai, dia seu filho tem déficit de atenção. mas tipo, Não é, só a geometria, de repente, não interessa que pra não cai pra criança. ele, exatamente. É, O que eu acho que a gente, pelo menos eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que a gente passou uma vida escolar inteira no decoreba, isso, ah, né? Assim, com eu certeza. vou aprender isso daqui, eu vou fazer a prova, passou a prova, acabou. Eu, com química, matemática e afim, foi muito disso, entendeu? E Era as só outras ali pro matérias momento. também. Era só pro momento. Ó, tem um É. site que eu passei pra Pri essa semana, a Pri que já participou aqui do podcast. Anotem aí, gente, chama ASA Future de Hum, futuro escape.org. hum, Você entra nesse site, é bizarro, por isso que eu falei aqui, pra quem tá querendo se encontrar na vida, eu descobri esse site no TikTok. O que hum, acontece? Todos esses testes vocacionais que você faz, ele dá uma resposta muito, faça isso, pá, né? uhum, Às vezes até umas 3 opções e tal. Esse site não, você responde umas perguntas que não tem nada a ver com nada. É tipo assim, são 6 perguntas falando o que você faria se aparecessem, tipo, umas criaturas que saíram da tela do seu computador e invadissem seu quarto. O que você faria com essas criaturas? E tem lá as opções. E hum, eu achei bem bizarra essa abordagem. uhum. Bem Depois eu até deixo o lúdico. site aqui É. embaixo fixado. Diferente. Aí, depois que você responde essas perguntas, ele te dá não só opções, mas como ele fala dentro dessas opções, os ramos que seriam adequados para você. E aí eu fiz, gente, e bizarro, deu comunicação, e aí dentro da comunicação deu redes sociais em primeiro, deu finanças em segundo e educação, professor de línguas em terceiro. Então eu achei muito assertivo, Uhum. sabe? E nenhum teste vocacional que eu tinha feito quando eu era mais nova tinha dado com tanta certeza, Precisão. assim. É, Uhum. por isso que eu achei. Então, quem estiver precisando se encontrar aí nesses níveis vocacionais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Vou comentar com o meu user mesmo de Carol Capel aqui embaixo e vou fixar o comentário aí vocês veem. É bom. Um exemplo mesmo, vamos supor, vamos colocar no caso da gente que mexe com internet, né? Às vezes na vida inteira você não foi bom em matemática e tal, ou em educação física, né? Pior coisa, a pessoa que vai reprovar porque foi mal em educação física. Chutou a bola Mas, direito. mas em artes você sempre foi muito bem, sabe? Uhum. Ou às vezes alguma coisa que você não tinha na escola. Vamos supor um curso de informática, um curso de. Idiomas, de repente. É. E de repente, isso que você é bom não é testado ali, né? Você não tem o Enem, você tem que saber tudo. Vamos supor, né? Um vestibular, Sim. você tem que saber tudo. E aí, como que você tem acesso à profissão que você realmente é bom se você só tem essa Aí coisa uma do outra coisa que eu decoreba? acho errado. Uma outra coisa que eu acho errado, vestibular. Vestibular. Eu acho muito Aham. errado, porque assim, de repente a pessoa, ela é muito boa, sei lá, ela vai prestar para engenharia. Dela é muito boa em português, não é muito o foco dela. Literatura não é o foco dela. Porque literatura, gente, para quem vai fazer engenharia, tem zero relevância, Uhum. né? E É. aí a pessoa vai lá, ela tem uma FUVEST, por exemplo, que ela tem, sei lá, 20 perguntas de cada matéria. E se ela zerar um português ou uma literatura, por exemplo, ela já perde a oportunidade de entrar na faculdade e de repente ela poderia ser um gênio ali de determinada área. E aí, o que tem que fazer? Tem que ir pro cursinho, estudar uma matéria que você não quer, ou seja, você está Uhum. perdendo tempo da tua vida, entendeu? É. Quando você poderia estar realmente fazendo uma coisa que fosse muito produtiva. Exato. E ocupando o seu cérebro também com uma enxurrada de informações que talvez você nem Inúteis, que utilize. seu cérebro vai deletar depois. Exatamente.
Então, o que às vezes eu fico pensando de como a educação, ela é muito ainda é, Arcaica. A palavra é arcaica. arcaica. Ela, como fala, fica enraizando as pessoas e moldando e Sim. padronizando, sabe? Por exemplo, uma E não, pessoa que, não que dá gosta de chance. fazer velas. Sabe assim? Faz umas Sim. velas maravilhosas. Tem uma galera, gente, que eu vejo. Ó, o Aladim chegou. A galera que eu vejo no TikTok que faz vela. Fica umas coisas muito lindas. E, mano, isso é um mercado multimilionário. Sabe? E aí, essa pessoa que faz velas, ela se encaixa em que matéria da escola? No máximo, artes, se E ela olha pegar lá, Mas se ela pegar um professor que de repente ele queira trazer alguma coisa diferente pra sala e vai ensinar isso. fala, gente, vamos trazer uma coisa de aromas aqui. É, Aí vem a pessoa da vela. Só é. também. Inclusive, eu acho que uma coisa que devia ser prioritário ensinar na escola é economia doméstica. Não exatamente Ah, economia tudo concordo. doméstica, mas eu acho assim, lar, sabe? Vida. Pular. Preparatório pra vida. E eu acho que devia Da ensinar matéria. Vida. noções básicas de De vida, assim, vida. de cozinha, sabe? O arroz, feijão e uma mistura. Noções de não Sabe que em misture. Taiwan tem, né? Vários países tem, acho que no A Japão minha tem prima, ela também. fez o ensino médio, esses países asiáticos, ela fez o É, ensino médio e tinha esses esquemas. eles Falando têm. nisso, a gente podia convidar ela para fazer um podcast falando sobre Taiwan, Ah, seria legal. Seria uma sobre boa, essas vamos diferenças chamá-la. culturais. Sim, eu acho que é um tema legal aí pra gente discutir. E eu acho que isso é uma coisa tão importante, porque quantas pessoas vão morar sozinha, de repente, passou numa faculdade, vai pra outra cidade, e aí não tem um mínimo de noção, sabe? É. Sabe Ah, ferver uma água. não sabe fazer nada. Não, uma coisa simples, ó, não misture tais produtos de limpeza, porque Não você não coloque vai, garfo no micro-ondas. senão você vai morrer, você vai tacar fogo na casa. Eu acho que seria primordial ter esse tipo Outra de coisa que eu coisa. acho também é, ao invés da gente estudar finanças, tipo função logarítmica, função exponencial, que a gente usa super, né, para saber como que a gente vai chutar a bola no quintal e a parábola que ela vai fazer para Com certeza. que a gente usa super, deveria ser substituído por finanças pessoais. Então, assim, como você declarar um imposto de renda de uma Sim, maneira legal, que você sim. sabe fazer, como mexer nesse software, que é um saco, gente. O negócio de fazer imposto de renda do Brasil é um saco. Eu sempre fiz o meu, mas eu fui assim, eu fucei até aprender que eu não queria pagar para os outros fazer, sabe? Aham. Mas é ruim, Moriá, entendeu? Eu É sei uma porque meu coisa que a pai gente faz. precisa. Então, é É. uma coisa que a gente precisa saber. Aí você sempre tem que pagar uma outra pessoa para fazer. E, tipo, não é desmerecendo o trabalho de um contador. Mas, por exemplo, quando você tem uma empresa, você precisa de um contador, realmente. Uhum. Mas se é para você, para tua família, às vezes você mesmo resolve ali, é sair até mais barato, sabe? Uhum. Então, tinha que ter, por exemplo, tributação. A gente paga Sim, imposto no Brasil, a gente não sabe nem o que tá pagando, não sabe nem o que é PIS, COFINS, ICMS, não sabe. sim. Entendeu? Então tinha que ter isso na educação básica. Não digo quando criança, mas no ensino médio, pelo menos, Sim. né? Eu acho que, na verdade, tem muita coisa que. Eu não sei você, mas eu tive a impressão que quando eu cheguei no ensino médio, parece que eu estudei de novo tudo que eu tinha visto no ensino fundamental, sabe? Tentando O meu reforçar de não foi, novo. não. Pra mim, eu tive a impressão, porque, por exemplo, na quinta ou sexta série, eu aprendi a conjugar verbo. Eu sei muito Uhum. bem disso, porque a professora me mandava ir na lousa conjugar Decorou tudo, né? pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Entendeu? Aí eu falara, cantara, não sei. Eu tinha que ir na Olha, lousa. ela é essa pessoa É verborrágica. porque, é porque eu dormia na aula, daí ela começou a pegar no meu pé, mas, tipo, foi ótimo. Obrigada, professora. Enfim, aí eu aprendi ali. Aí eu cheguei no ensino médio, eu vi de novo os verbos. No português, sim. Na aula de português foi um repeteco, mas em química, física, não Ah, sim, foi. química. Mas daí entra aquelas coisas que nem você falou, mas meu Deus do céu, por que eu tô aprendendo isso que eu não vou usar? Por exemplo, gente, mol. Você lembra de mol, Moria? Eu só lembro do nome porque. Unidade molar, gente, é tipo Pra quanto quê? pesa um átomo lá, sei lá. Mano, o que que
Pra O que que eu vou quê? fazer com essa informação? Era um cálculo extremamente difícil. Por É, exemplo, o cálculo de entalpia. aquelas O contas que que eu vou fazer com enormes. isso, gente? É só para É, passar no vestibular. É por isso que eu falei que vestibular é um erro. exato. É, não faz o menor sentido. Eu acho que essas coisas mais que demandam tempo e quebrar a cabeça e tal, devia ser para algo específico. Ah, você vai usar Sim. isso na profissão tal, no curso tal, lá no ensino superior. Aí você aprende. Porque olha quanto tempo que você perde da sua vida acadêmica de ensino médio Não é e só tempo, né, fundamental. Muriel? Você está perdendo de você realmente descobrir. Porque assim, Desenvolver outras olha só coisas. o problema que a gente tem na sociedade atual. A gente tem um monte de adulto, da tua idade, que não sabe o que quer fazer da vida. Que está Totalmente perdido. enfurnado, às vezes, numa empresa ou trabalhando na empresa do pai e infeliz e tal. Você perdeu, desde os seus 6 anos de idade até os seus 18 que você ficou na escola, de ter essa oportunidade de se descobrir e se conhecer e saber o que você gosta. Sim. Não, as pessoas deixam isso para depois que você faz 18 anos. Ah, o que você vai ser quando crescer? Tem essa pergunta. Mas Uhum. ninguém foca na pergunta. Só Ninguém. pergunta, a criança vai lá e fala: veterinário, astronauta. E aí deixa para você decidir depois que você crescer. Só que aí você teve 20 anos praticamente de um conteúdo imposto na tua cabeça, você não sabe nem do que você gosta, nem o que Uhum. você vai fazer com aquela informação. Porque assim, teu pai e tua mãe falam o que para você? Você vai ter que estudar, você vai ter que tirar nota boa. Então você tira a nota boa só para seu pai e sua mãe não brigar com você, Uhum. né? E você vai fazer o que com aquelas notas? Você vai fazer o que com aquela informação? Exato. Entendeu? Quantas vezes você teve que apresentar o seu boletim do ensino fundamental para alguma coisa? Várias vezes. Ah, não, para Entendeu? alguma coisa depois Não, de grande, é muito nunca. importante. Nunca. Você só Nunca. precisou daquelas notas para você chegar ali em Não, alguma para fase passar de ano ali acima. na escola. Para passar de ano É. na escola. Era dentro da escola aquele microcosmo ali, Moriá. Só um microcosmo, É, exatamente. porque nem nas faculdades no Brasil eles não aceitam nota do ensino médio. Nos Estados Unidos aceita. Então, e Então, não faz assim, diferença. pra que você fez aquilo tudo pra quê? É. Eu Você acho. desperdiça a vida ali, entendeu? Meu, eu no ensino médio, quando eu passei do ensino fundamental pro médio, eu mudei de escola. Eu era da escola estadual, né, escola pública, e aí eu passei num vestibulinho ali pra ir numa ETEC. Uhum. E quando eu entrei na ETEC, foi uma educação completamente diferente do que eu estava acostumada, porque era muito mais. A escola não era rígida, é uma escola muito de boa, assim. Você podia ir de chinelo se você quisesse, sabe? Certo. Mas a educação era muito boa. Só que, por exemplo, para eu poder tirar uma nota em matemática, química, física, eu quebrava muito a cabeça, Carol. Foi a época assim que eu Verdade. estudava muito. Eu chegava em casa e ficava até meia-noite fazendo os exercícios de física, por exemplo. Ou ia na escola à noite para pedir aula Tipo, extra. reforço. Não era obrigatório. Era uma coisa assim, a professora tava lá, se você tivesse a vontade de receber essa ajuda dela, você podia ir, era livre, né? E eu ia por espontânea vontade, porque eu não aguentava mais tirar nota baixa. Então foi muito. Só que hoje em dia eu não uso nada do que eu tive esse esforço, certo? Claro, física tem coisas importantes, claro, para você Sim. aprender. Mas é aquela coisa também. Você não vai calcular a velocidade do carro que Do está trem. vindo do trem. Você vai olhar e você vai falar, mano, ele tá meio perto, deixa eu parar. Você não vai Tá vindo calcular. rápido. Você entende Tá que ele tá vindo rápido. rápido. Você Exato. olha. É. Você não precisa calcular, No pior né? das Você hipóteses. escuta a buzina dele, né? E você Hum, fala, nossa, ele tá rápido. então. E aí você fala assim, nossa, eu ficava horas, perdia um dia inteiro fazendo um exercício Nossa, daquele. mano, nem fala. Entendeu? E hoje em dia eu não uso nada. Agora, sabe o que que eu sinto falta, por exemplo? Uma coisa que a gente devia ter muito batido na tecla na escola e faz falta, e eu acho que faz falta para todo brasileiro, por exemplo, é a história do nosso país. História do Brasil. Política. Entendeu? Você sabe A Maria deu um tapão agora, né? Faz falta pra todo o Brasil. faz Política. falta. Política, pá! Nossa, Receba. ela estapeou. Não, Ela mas sabe o que que eu estapeou. acho? Não é nenhuma Mas é questão. verdade. Não é nem questão de falar, o candidato A, B e C. Não. Não, isso é. A gente tá falando de analfabetismo político. Todo É. brasileiro é e acha que não é.
todo mundo é. Porque, fala Eu pra mim, sou. você sabe todos os presidentes que teve aqui? Não Você sabe, sei, nem quero você saber. Não é sabe uma quem coisa que foi me o importa, fulano, mas eu fico Bertano? discutindo na internet com as pessoas. Não, eu também. Não, eu admiti que eu sou uma Eu sou analfabeta analfabeta política, política. total. Eu sou. Porque você não sabe. E olha como eu me dei conta disso, assim. Eu tava assistindo a minissérie da Abby. Olha, que nada a ver, né? Olha, gente. Da Abby. E eu gosto Ela é muito. aleatória, ela. É aleatória. Eu sou. Não vou dizer fã, mas eu admirava muito a Abby. Eu E também gosto, mas nem sabia que estava tendo a minissérie dela, gente. Tô teve. sabendo agora. Teve a minissérie dela. E eu tava assistindo. Então, passa ali vários momentos da história do Brasil, várias décadas, né? 70, 80, 90. E aí a gente vê ali várias situações do passado que você fala assim, pô, mas parece que a gente tá tão atual, parece que eu tô vendo isso que passou na década de 80, mas parece tão atual. E a verdade é que a gente não estudou e a gente não conhece o que aconteceu. Não conhece o que aconteceu nos anos 80 e aí repete os mesmos erros, né? Sim. É por isso que eu sempre falo, Moriá. Termino o raciocínio, depois eu falo. Pode E falar. é isso, eu falo assim, nossa, como a gente carece. É importante, é claro, saber a história mundial, mas a história mundial parece que eu estudei a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, vários mais, anos né? diferentes, sabe Muito mais. assim? É isso que eu ia falar. Aqui na Polônia existe um estigma muito pesado. E eu percebo que esse estigma, ele vem, por exemplo, dos brasileiros. Muita gente fala assim, ai, mas aí na Polônia onde você mora só tem coisa de guerra. Sabe assim? Essa é a impressão que as pessoas têm da Polônia. E aí, gente, é uma coisa que eu já falei, eu não lembro onde eu falei, foi numa entrevista que eu dei semana passada. Existe muita coisa de guerra aqui, justamente para a gente aprender com os erros do passado e não repetir. Então, todos os países que foram muito afetados, não só pelo nazismo, mas também pela União Soviética, eles têm como marca, é tipo como se fosse uma cicatriz no país. Por exemplo, na Letônia, existem vários prédios muito bonitos, assim, que chega assim, que você fala, nossa, que coisa linda. E tem, no meio desses prédios muito bonitos, prédios soviéticos que não foram demolidos de propósito. E aí, quando você pergunta para um letão por que esse prédio está aí, ele fala, porque é para as pessoas não esquecerem como era negra a era que a União Soviética esteve sob domínio. Então, é exatamente isso que você está falando da questão da década de 80 que a gente está repetindo. Por que a gente está repetindo? Porque o Brasil não conserva esse tipo de história. A gente não tem essas marcas no Brasil. Pelo É uma contrário. outra pessoa que sabe. Entendeu? Muito pelo contrário, é uma outra pessoa que sabe. E aí a gente continua repetindo os mesmos erros, a gente continua acreditando nas mesmas falsas propostas de políticos e a gente continua a vida inteira achando que só existem duas opções, que só tem dois lados, que o caminho é esse, que o Brasil é falido e a gente tem que se conformar. Porque a gente não aprendeu a valorizar o passado. Entendeu? Sim. Então, o exemplo que você deu é muito bom e porque pega essa situação que eu vivo aqui. Então, assim, a Polônia é só guerra? Não, eles têm as coisas deles, muita diversão e tudo, mas é para deixar bem claro o que aconteceu para que as pessoas não repitam, entendeu? Sim. Então, gente, tem coisa que a gente tem que estudar que não é só pela inteligência, pelo prazer de ser inteligente e mostrar para os outros, olha como eu sou foda. Não é isso. É justamente para você saber o mundo que você vive e como você vai se posicionar perante esse mundo, né? Sim. E Exatamente a isso. questão política no Brasil tá justamente aí. A gente continua na mesma merda que a gente tá, justamente porque a gente não sabe o que aconteceu no passado. O exemplo mais claro disso é quando você vê que determinado político que fez merda lá atrás, há 2, 3 décadas atrás, tá no poder ainda. E você fala, como que esse cara é reeleito? Porque o brasileiro tem memória fraca. Não é memória fraca. É que a galera que vem chegando não é ensinado pra galera o que esse cara não tá fez. sabendo o esquema. Não tá sabendo. Eu acho que a gente estuda muito a história do Brasil em relação à história mundial. Porque na década tal fez isso. Descobrimento, né, Maria? E descobrimento. Descobrimento, independência, república. Sim. Não, e você não tem impressão, pelo menos nos livros de história, não sei hoje em dia, mas na minha época era assim, começo do livro de história
tinha, né, toda a história mundial, de tudo. E aí, egípcios e tal. Nossa, daí você vai estudar a história da guerra, os curdos, porque não sei o quê. O povo curdo é super importante, mas não o que ensinam na escola. Mas então, tudo bem. aí você fala assim, pô, legal, legal a galera lá do Egito, louco. Mas você fala assim, legal. Aí, na hora Legal essa galera. legal essa galera do Egito. Mas aí, quando você chega pra você, e lá no final do livro, tá lá no final do livro a história do Brasil. O livro era dividido, daí tem a história do Brasil. Aí, quando você chega, geralmente é final de ano, é novembro, Eu nem quero dezembro. saber mais. Não é nem você querer saber mais. O professor também já nem tá, porque daí é as provas final. Vai É que do Brasil vai. a história. Isso daí vocês já estão cansados de ver, vocês estão vivendo, sabe? Não precisa. Você tá no Brasil. Você tá no Brasil, você não precisa estudar isso. E, cara, como isso faz falta? Como Maria, quantas estudo? vezes você foi no Museu da Independência Nenhuma, quando você estava na escola? nenhuma. Eu fui uma, porque era ali do lado de onde eu estudava. Mas é isso, e também tem isso. Outra coisa também que o Brasil não tem. Bons museus. E boa utilização deles também, né? Porque. E boa conservação também, né? Porque esse da Independência tá fechado até não sei quando, porque o castelo tava literalmente caindo. Entendeu? Gente. Sabe lá o Museu do Ipiranga? Tava caindo tudo lá, os bagulho. E aí teve um outro museu lá, não vou saber o nome, no Rio de Janeiro, que pegou fogo e tipo, dane-se. Sabe assim? Ficou por isso E mesmo, é né? exatamente isso, gente. Olha a conservação da história aí. Aonde que você vai saber da história do passado sem ser no museu e nos bons livros de história? É. Fora que tem muita manipulação, né? Também tem isso. A gente já tem que driblar a manipulação, porque a gente sabe também que no ensino, por mais que a gente saiba que o professor ele tem que passar o conhecimento geral, a gente sabe que o professor às vezes ele pende, né, pra filosofia dele. Tem lados. Tem lados. E além de tudo isso, tem o programa da escola, né? Que a escola, de repente, quer que você siga, sei lá, para um caminho, sei lá. Você tem que O ensinar caminho que daquele a escola jeito. tiver que seguir, ou o caminho que o governo define que a escola quer que siga. Tem isso também. Então, eu acho que esse é o maior problema em questão da falta de inteligência política e social do país, é justamente essa Não só política e social, até de biologia também, até de né, biologia, não Você conhece vê o a quantidade sistema. de antivacina que tem hoje em dia? Então, Gente, isso é falta de educação básica. exatamente. E é falho, ou porque às vezes passou correndo ali, foi estudar a reprodução das flores, mas esqueceu de falar da vacina. Você tinha que desenhar. O processo da fotossíntese. Você tinha que desenhar a flor. Eu já tive que desenhar a flor gente, assim por dentro, pintar bonito no caderno. Pra quê? Que tem ali a parte da flor que entra, o negocinho ali pra porque eu poder vou fazer desenhar a todo o reprodução. ciclo. Pra quê? Maria, você tem que saber isso. Não. Se você quiser fazer a reprodução de orquídea na tua casa. Gente, se eu for ser bióloga, ecóloga, qualquer coisa, aí vocês me fazem desenhar essas coisas. Não me faz desenhar isso agora. Entendeu? Escola, a maior perda de tempo, gente, na boa. Mas vamos falar a verdade? Um povo ignorante é exatamente o que o governo precisa, né? É exatamente o que o mundo precisa. É claro, você é mais fácil de manipular, né, gente? E acho que é por isso que tá do jeito que tá. tá. O povo que é ignorante, ele também tem mais medo. E o medo controla muita coisa, né? Vocês vê, olha só o que o medo fez com o planeta nos 2 últimos anos, né? O medo foi uma cultura do medo tão grande que teve gente que ficou doente não porque pegou vírus, teve a quantidade de gente que está em depressão, que está em pânico, que tá um monte de doença psicológica, tudo causada pelo medo. Sim. Medo, manipulação, disputa de poder, fake news, um monte de coisa que a gente tem hoje. E é isso que a Maria falou, tem toda a razão. Quanto mais ignorante, mais fácil de manipular. Quanto mais ignorante, mais simples é, né? Pra quem tá no comando. Porque você não discute, né? Você não... Às vezes você até discute, mas você não sabe nem o que você tá falando. Eu acho que acho que a maior parte do tempo é isso. Você discute, você acha que você sabe... Mas não é bem assim. Não é isso. Não é isso. Não, você tá errado. Não, para. Sabe? Não, querido, respeito sua opinião, mas é uma opinião burra.
Eu amo esse meme. Eu gosto daquele do Caetano Veloso também. Não, isso é Sim, coisa de gente burro, né? Que só é. burro fala. Não, é burro. Isso que você diz é burro. Ai, ai, gente, olha, assim, esse assunto da inteligência versus conhecimento dava pra gente ficar aqui 6 meses falando. Dava. Porque, de fato, existem várias vertentes dentro desse esquema, né? E, tipo, tem gente que se acha super inteligente, mas não tem conhecimento. E tem gente que acha que conhece tudo, mas não tem inteligência. Porque Uhum, inteligência não é só você pegar aquilo que você conhece e botar em prática. A inteligência também tá em saber lidar com as pessoas, em saber falar, em saber se comportar, em saber se colocar. uhum. Sociedade, saber viver em sociedade. Tudo isso é inteligência, Sim, né? sim. Você tem que saber utilizar o que você sabe, o que você conhece e como utilizar isso, né? Às vezes a pessoa é inteligentíssima, nossa, tem um QI altíssimo, mas é uma batata, não sabe se comunicar. Uma batata não Tem sabe isso. passar para frente também o que sabe. Porque tem É, gente que tem isso também, né, Moriá? Por exemplo, sabe tem. muita coisa, mas não quer passar para frente Ó, de mosquito. medo que alguém tire. Ai, gente, o mosquito tá lá. Esse mosquito, ele é o terceiro elemento, ele é o convidado do É, eu podcast não hoje. sei, eu não sei se é um pernilongo, o que que é, mas, meu Eu Deus acho do que é aquelas céu. mariposinha, porque do jeito que ela é Caramba. chata, é uma mariposinha. É, eu não E sei, é mariposa porque tem esse negócio chato, né? eu ligo, acho que eu tô com a luz tudo aqui acesa e tá quente aqui. Então, Aí ela como ela fica tá ali na procurando, lampadinha. Moriá, eu fiz enfim, um investimento, gente, um investimento de inteligência aqui nessa minha casa. inteligente. Eu coloquei tela em volta de todas as janelas. Aí, de Hum, vez em quando, tem uma outra mosca inteligente que atravessa a tela por onde não sabemos. Mas, assim, diminuiu em 97% a quantidade de insetos aqui ela, dentro. ela atravessa um portal, Carol, por isso que ela É, entra. gente, teve um dia que tinha uma abelha por dentro da tela. Por onde ela veio? Não sabemos. Misericórdia. Mas, assim, é um inseto super inteligente, não dá pra questionar. Uhum. Mas é isso aí. É que nem você tava falando, eu interrompi, desculpa. Da pessoa que não sabe passar o conhecimento. E eu acho que as instituições estão cheias dessas pessoas. Vamos combinar? Não só instituições de ensino, mas também empresas. Vamos combinar A empresa também? muito mais. A empresa tem o medo de você perder o cargo também, né? Que tem muita gente que É. tem isso. Eu acho que tem isso também, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, ela passa ali num concurso, na prova, no vestibular. Mérito total, você é o pica das galáxias aí com a sua inteligência, cara. Mas daí na hora de lidar com alunos, lidar com pessoas, Você vira um nossa, chefe. Sabe aquele chefe que sabe muito, mas é um cuzão? uhum, não quer falar Tem esses nada. caras, que não sabe lidar com pessoas, que é chato pra um caralho, que é grosso. Tem essas Uhum. pessoas também, né? É grosso, daí não para um funcionário na empresa e fala, não É, sei, gasto a muito com gente. rescisão, não sei. Gasto muito com recursos humanos, tô sempre fazendo entrevistas. É, Porque será, não é mesmo? Ai, é. ai. É isso, então a gente viu aqui no episódio de hoje todos os lugares, os ramos que a inteligência acaba interferindo. Foi boa esta volta, né, Carol? Foi um Foi negócio bom, gente. A bonito. gente deu uma volta, a gente começou lá nas cavernas, passando pelos É. manos do Egito. Não, a gente começou com um assunto completamente pífio, falando do clima, né? Falando de uma inteligência básica, que você tem que saber se tá quente ou se tá frio. Conversa de Uber. Nossa, tá frio hoje, né? De elevador. E chegamos aqui nesse papo cabeça. Bonito. Esse papo carnal, com palavras mais Carnal. simples. É, mandei um pífio no meio do negócio, assim. Acho E bonito. já é para você já levantar o nível, né? Anota aí no caderninho, pífio, palavra do Isso, dia. procurem os significados. Ai, gente, que bom. Gostei da conversa de hoje. Fala aí pra gente nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, enfim. Vamos trocar É, aí conhecimentos. comentem aí. Eu vou deixar para vocês o site aqui embaixo que eu falei, lá do Futurescape, Uhum. para vocês O filme fazerem o também, teste. O teste. o teste. Temos o filme. Ó, lição de casa, galera. Faz lá o teste, assiste o Faz o teste, filme. assiste Idiocracia.
E também, se você quiser, nos acompanhe nas outras redes, né, de podcast. Temos Deezer, Spotify e Eu iTunes. descobri que a gente tá no Google, do Google também, gente, do Android. Porque é o seguinte, eu coloco o podcast dentro de um feed, que é só para podcast, uma RSS, e ele distribui. Então eu não sei exatamente em quais redes o podcast está sendo reproduzido. Eu sei que tá no Deezer, no Spotify, no iTunes Podcast, e sei agora que tá também no Android Podcast e no Google Podcast. Todos então, os assim, lugares. É a onipresença do Quinta Dimensão. É isso aí, gente. Nos vemos na semana que vem. Um beijo pra vocês. Goodbye. E até mais.